Por isso que quando eu falo do carinho do atendimento, assim, a grande missão, eu falo para o nosso time aqui, né? Cara, agora a nossa grande missão, assim, o que nos dá prazer é o cara voltar. Não é um cliente novo, é um cara voltar ou um cara dizer assim, pô, tudo Ou bem, eu recomendar, procurar o né? Vanderlei, por exemplo, que é o nosso gerente geral, que todo mundo, muitas pessoas procuram, quando não é de empresa, procuram ele. Ô, Vanderlei, eu tô vindo aqui porque o seu fulano, lá do Espírito Santo, mandou te procurar e tal. Ele teve. Isso é muito gratificante. Isso aqui Muito vale, gratificante. né? Porque assim, e quando o cliente que já te conhece vem de novo, ou ele vem indicado, ele já passou, você já eliminou as objeções. É verdade. Ele já sabe quanto você cobra, ele já sabe o que vai encontrar, ele já não tem mais objeções, ele já vem indicado, ele já conhece. Sim. Quando é um cliente novo, você tem que romper todas as objeções, oferecer algo em contrapartida, você tem que subornar o cliente para ele comprar de você. Então aí não faz sentido, né? E uma coisa legal é que acho que depois que esse cliente está conquistado, de certa forma, acho que surge um outro desafio, né? Que é manter aquela expectativa e ou superar aquela expectativa. Porque ele já veio, ele já gostou do serviço, gostou do atendimento, gostou da estrutura, veio mais uma vez. Gostou de novo do atendimento, gostou de novo da estrutura, veio mais uma vez. Como é que é hoje para você enxergar essa evolução, assim? Como é que você faz para Medir, talvez. medir e para evoluir esse Ó, atendimento? eu vou te dizer uma coisa que pode até chocar algumas pessoas, mas a melhor maneira de você fidelizar um cliente, a melhor maneira é você ter algum problema com ele. Algum problema? É a melhor maneira. É assim. Acontece com a gente. Alguns dos nossos clientes mais fiéis, a gente teve algum tipo de problema. E assim, algum tipo de problema que muitas vezes pode ser para a visão dele. Pode Então, nem ser gerado por vocês, né? Agora, a gente teve casos aqui, por exemplo, a gente teve um casal que veio e aí a criança tinha uma criança recém-nascida, pequena, não é recém, mas era pequena. E a gente tem uma estrutura lá embaixo, né? A gente tem 3 andares de subsolo, né? Que Sim. tem estação de tratamento de água, estação de água quente, tem toda uma. E algum problema de máquina que o andar que ele estava, a água não esquentou. A água não esquentou. Não esquentou. E aí o pai desceu super inflamado. Super inflamado. Porque provavelmente tinha uma criança pequena, ia dar banho na criança, a mãe devia. Enfim. Toda uma O estrutura, que né? aconteceu? O Vanderlei sentou com ele para tomar um café. E começou a conversar, e não sei o quê, porque a criança é pequena, porque eu também tenho um filho e tal, você vai tomar um café, e o café. É porque vocês não conhecem e o Vanderlei, tal, gente. E o café e tal, e não sei o quê, bababá. Adoro uma O que você prosa. prefere fazer? Você prefere que a gente mude vocês de quarto? Quer que a gente esquente a água da criança? É para vocês? E vocês foram conversando. Quando ele veio no dia seguinte, eles dormiram e vieram no dia seguinte. Quando ele veio no dia seguinte, que ele chegou na recepção, um recepcionista falou assim: hoje tinha água quente, né? Então você pegou o problema que muitas vezes você quer esconder e trouxe ele para assim, cara, isso acontece. E aí, assim, ele falou: a forma como vocês olharam o problema de frente, resolveram, queriam resolver da criança, o que a gente quer fazer, qual é a velocidade, cara, assim, é um acidente. Porque quando o problema não é um acidente, quando você está acostumado a gerar problema, o que você faz? Você não resolve. E Você aí, se esconde, não tem ninguém. tenta disfarçar, né? Exatamente. E E assim, aqui vocês têm muito essa cultura, né? Do erro, né? Que a gente fala tanto aqui em RH, que a gente tenta tanto levantar essa bandeira, que como é importante a gente só aprende errando. E a gente aprende mais, né? E A melhora, gente né? abre as não, possibilidades. e isso, Márcia, é no dia a dia, né? Porque assim, a grande dificuldade, a gente tem conversado muito sobre isso, é porque tem coisas que são muito difíceis de você ensinar, né? A gente tem um garçom novo, agora já não é mais novo, deve ter já uns 6, 7 meses no restaurante, que ele não era garçom, ele tinha uma outra função. Eu tava almoçando, ele botou uma bandeja, a bandeja virou e caiu um monte de xícara. A bandeja estava cheia. E aí eu levantei, né? Aí ele olhou pra mim com os olhos arregalados, né? Eu falei assim, você se machucou? Aí ele, não. Falei, não, senhor Rodrigo. Falei, tu aprendeu alguma coisa aqui? Aí ele, hã? Você aprendeu alguma coisa? Ele, como assim? Ele nervoso, tadinho. Como assim? Falei, então, tá vendo a bandeja? 100% da bandeja tem que estar apoiado na mesa. Tem que estar apoiado. Senão, ela pode desequilibrar e virar as taças. O que tem de bom aqui? Ele, não tem nada. Eu falei, tem. Quebrou a minoria, porque a maioria ficou na bandeja, tá vendo? Então, bota a bandeja aqui, vida que segue e tal, e acabou. Aí, quando ele saiu, ele foi, encontrou com a líder dele, que é a Juliana e tal.
Aí a Juve falou assim, o Dida tá tão nervoso. Eu falei, mas nervoso como? Eu falei, não. Ele falou, não, o seu Rodrigo foi super legal mesmo, assim, eu tô nervoso. Só que assim, se você fala sobre entender o erro e você pede pro cliente entender o seu erro, como é que você não entende o erro do seu time? Aí, Isso tá na mensagem. Isso tá na mensagem. Tá na mensagem. E faz parte, né, gente? É um processo gigante aqui, né? As pessoas acham que assim, não existe a perfeição. Você vê, alguma máquina fez aí com que a água quente não tenha chegado lá. E como que você pode ser responsabilizado por isso? O que vale é como você reverte isso. É isso, é isso. O problema Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso, né? A gente está fazendo alguns trabalhos aqui para o Rodrigo e a gente falando da questão da comunicação e a gente se colocando, gente, vamos lá, a gente quer ajudar, a gente quer acertar. E o fato de a gente querer fazer o melhor, eu acho que é isso que é a jogada, entendeu? E assim, a gente tem que parar. A gente tem que parar um pouquinho assim do sem querer, né? Ah, não, eu fiz aqui, foi sem querer. Não, óbvio que foi sem querer, senão era sacanagem, pô. Óbvio que foi sem querer. Ninguém tá querendo. Também, né? Só que assim, você precisa entender o erro. E isso não significa que porque hoje em dia a gente tem que ter muito tem que ter dedo com o que fala. Não, vamos lá, gente. Entender o erro não significa que o cara pode errar para sempre. A gente teve aqui um mensageiro que ele batia muito carro. A gente conversou com ele, assim que o hotel abriu. Conversou com ele, e ele era um menino ótimo. Só que ninguém batia o carro e ele batia 2, 3 carros por mês. E quando eu chamei, eu falei, cara, olha só, eu não vou dizer o nome dele, mas eu falei assim, cara, olha só. Infelizmente, não tem mais como você continuar. Por quê? Porque, cara, você é um menino excelente e você tem um futuro promissor. Mas não dirija mais não carros. Esse carro, não no carro. Porque dirigir carro não te ajuda. Você atende bem, você é gentil, mas a função que você está aqui, você precisa dirigir. Você bate com frequência. Não significa que, entender, você tem que deixar o cara errar. Não, não é isso. Você tem que identificar, porque assim, quando alguém erra a mesma coisa várias vezes, na mesma função, talvez o erro maior está em você, que botou alguém que não tá, que não é condizente. Tem alguma coisa por trás disso, né? Ou uma má índole, ok, pode ser. Pode acontecer também. Ou realmente isso, uma falha no processo. Você encaixou ele no lugar errado, é isso, pode ser. E essa autorresponsabilidade, Rodrigo, a gente vê em falta em muita gente, porque a gente está discutindo ali sobre colocar o cliente no centro, igual a gente está falando aqui. Aí uma pessoa que, em vez de contar um exemplo como você contou agora, de que a pessoa derruba a xícara e você fala o que você aprendeu com isso, a pessoa fala, isso é inaceitável, como assim? Isso não pode acontecer, você não foi bem treinado. Entra numa posição reativa, só que num outro momento ele tem que colocar o cliente no centro. Porque é contraditório, né? Entende que a discórdia, o assunto não encaixa. Eu contei para Márcia uma história, que é uma história. Quem me conhece há muito tempo sabe dessa história, que para mim é muito emblemática, assim, muito emblemática, porque no hotel que eu trabalhei lá no começo, com o Francisco, né, com esse mensageiro que já faleceu, depois o hotelzinho, que era um hotelzinho pequeno, a gente derrubou, eles se encontravam por trás nas ruas. Então a gente derrubou, que fez uma torre de 90 apartamentos e fez um hotel único com 2 torres. E eu já estava há muito tempo, então eu fiz a inauguração, estava no mercado e tal. E aí naquele momento lá eu comprei meu primeiro carro novo. Nunca tinha comprado um carro novo, meu carro novo. Cheguei no hotel e o carro estava sem placa e tal, não tinha colocado a placa ainda. E eu sempre deixo, os mensageiros sempre guardam os carros. Por quê? E aí eu aprendi isso porque eu fui mensageiro. Para eles, é uma questão de respeito eles poderem estacionar o carro na garagem deles. Porque naquele momento, a garagem não é minha. É dono daquele a garagem é dele. Porque se ele tiver que pegar um carro correndo, ele sabe como o carro tá, qual é a vaga que ele tá, porque que ele botou ali, o hóspede que sai mais cedo, que sai mais tarde. Então, a garagem é dele. Eu parei. Aí ele falou assim, eu vou poder descer o carro, Rodrigo? Você foi, você me desceu, vai descer agora por quê? Pode descer, pô, tranquilo. Ele desceu o carro. 6 horas da manhã, desceu o carro. Meio-dia e pouco, ele me ligou. Essa história, gente. Falou assim, chefe, tem que dar um pulinho aqui na garagem. Falei, por quê? Pô, tivemos um problema aqui com o carro. Falei, tá bom. Você já ligou pro hóspede? Aí ele, não. Falei, então não liga que eu vou. Deixa eu descer aí pra ver o que aconteceu. Desci. Quando eu desci, a lateral do meu carro tava toda amarela. A lateral inteira, assim. Toda amarela. Sem placa, toda amarela. Aí eu olhei pra ele. Aí ele falou assim, e agora? Agora estaciona essa lateral pra parede, que é pra tu não amassar a outra. Essa aqui já tá boa essa, né?
Aí ele, eu tô falando sério. Eu falei, eu também, pô. Ué, eu também. Aí subi. Aí subi, aí o sócio do meu pai, né, falou assim, pô, você não falou nada, você vai fazer o quê? Ele não vai pagar não? Eu falei, não, óbvio que ele não vai pagar. Ele, e tu acha certo? Eu falei, o que ele não vai é derrubar uma bandeja, que ele não é garçom, pô. Quem dirige bate, quem carrega a bandeja derruba copo, é assim que funciona. Beleza, passou. Uns 3, 4 meses depois, ele tinha que chegar para trabalhar às 4 da tarde. E tinha alguma coisa, não me lembro se era uma apresentação, o que era do Flamengo. Ele era um flamenguista fanático, não me lembro o que era. Eu sei que ele chegou 4h30 e pouco, um negócio desse. E quando ele chegou, me avisaram, falou, Rodrigo, ó, você chegou atrasado. Mas ele era um patrimônio nosso, ele estava lá não sei quantos anos, sabe? Aí eu falei, então, Chicão, você tem que voltar, cara. E que ele era uma ofensa. E a gente tinha acabado de abrir a parte nova, a gente estava trazendo procedimentos novos, passou de 38 funcionários para 92, tinha toda uma... Nossa! Aí ele, como é que é? Eu falei, você tem que voltar, cara. Voltar para casa. Voltar para casa, você tem que Tô voltar. mandando ele embora. Você não vai poder pegar hoje, cara. O teu horário é 4 horas, são 4h35, você não pode entrar. Aí ele olhou para mim e falou assim, tem horas que eu acho que você é maluco, sabia? Eu falei, é? Por quê? Destruí teu carro, cara, novo. Tu não falou nada. Nada. Riu, não falou nada, não me cobrou nada, não disse nada. Aí agora eu chego meia hora atrasado e tu me manda pra casa. Falei, então, aquilo foi um acidente. O de hoje não foi um acidente. Então, o de hoje não tem perdão. Você tem que voltar. E aí, a mensagem ali é porque é o seguinte, os acidentes acontecem e a gente precisa entender, isso faz parte do negócio. Isso tá no processo do negócio. E quando eu falei para ele isso, eu falei, é verdade. Um cara que dirige bate, um cara que sobe num andaime, cai do andaime, um cara que carrega uma bandeja, derruba um copo, um policial leva um tiro. O que não tá certo é o garçom levar um tiro. E o cara do andaime bater o carro. Sabe? Então assim, só que a gente precisa entender isso. Porque senão, você passa para... Quando o funcionário tem a sensação, não é um medo, mas ele tem a excessiva preocupação de eu não posso fazer nada errado, senão eu tô... Ele erra muito mais, né? Uma insegurança, né? Ele não produz. Ele não produz. Ele fica bloqueado. Ele não produz.